bom, galerinha? Vamos então continuar aqui, né? Vamos ver então a questão número 9. Olha só. Questão 9, na frase: após a crise do petróleo, as pressões dos produtores ficaram mais intensas. As vírgulas são obrigatórias. Verdade isso daqui, gente? Vamos analisar. Após a crise do petróleo, as pressões dos produtores ficaram, a gente já deu para perceber aqui, né? Nós já nos habituamos a essa estrutura. Olha só, flexão verbal. Flexão verbal ficaram, vamos tentar encontrar então os termos oracionais: sujeito, verbo, complemento. Gente, nós não vamos encontrar isso necessariamente nesta ordem, mas nós precisamos encontrar esses elementos, tá? Pelo menos em regra. Pelo menos em regra, nós precisamos encontrar isso. Vai lá, gente, galerinha. Interpretação do texto, estrutura, verbo, o que foi que ficou intenso aí, gente? Você me responde simplesmente o quê? As pressões dos produtores. Olha aí, ó, as pressões dos produtores. Isso aqui, vou puxar a setinha pra cá, ó, trazendo pra cá pra você perceber. Isso daqui é o seu sujeito, ó, sujeito. Seu sujeito é constituído por algumas palavras. Agora, a minha pergunta a você, ó, curiosidade pura, produtores, núcleo do seu sujeito, sim ou não? Você está dizendo já, não, Rose, não, que isso? Produtores, núcleo de sujeito jamais seria, e você já entende claramente por quê. Olha só, não existe núcleo de sujeito, o quê? Preposicionado. Rose, dos é uma preposição? Não, gente, não. Dos não é uma preposição. Dos é o resultado da contração de uma preposição mais um, o quê? Determinante. Aqui está a sua preposição e eu vou dizer algo a você. Preste bem atenção. Sua provinha diz que dos é preposição. Você aceita isso como correto? Já era, já perdeu a questão. Já perdeu a questão. Aí você silas na sua prova. Mas de jeito nenhum. Núcleo do meu sujeito, Rose, pressões? Olha só, pressões. Foram essas pressões que ficaram mais intensas, não foram os produtores, foram essas pressões. O único núcleo, o seu sujeito ainda é considerado o quê? Simples. Ó, sujeito simples, tá? Só para você relembrar, para você recapitular. Mas veja bem, logo após o seu sujeito, o que é que aparece? Verbo. Eu já me lembrei, Rose, ó, já estou ligado nisso. Sujeito e verbo são termos, o quê? Subordinados. Em regra, quais são os termos? Em regra, quais são as estruturas subordinadas que eu separo por algum tipo de pontuação? Em regra, nenhuma estrutura. Nenhuma estrutura. Se você tem sujeito e verbo, termos subordinados, você não pode aceitar nenhuma pontuação aqui. Então, na verdade, esta vírgula aqui, ela é o quê? Proibida. Rose, ela é proibida porque aqui no período ela fica feia e quando eu chego a ela eu nem respiro. Não, não é por isso, gente. Não é por isso. Ela é proibida e possui uma justificativa essa proibição. Ela é proibida porque aqui neste período ela intenciona separar estruturas que se subordinam. Como é que eu faço isso? Quando que eu posso fazer isso? Nunca, jamais, nem pensar. Tudo bem? Eu vou questionar a outra, mas veja só. As vírgulas são obrigatórias. Mentira. Pelo menos uma é o quê? Proibida. Então, o seu item já está o quê? Errado. Olha só. São obrigatórias, negativo. Pelo menos esta aqui, esta segunda, ela é completamente proibida e a justificativa você já tem. Após a crise do petróleo, vírgula. Opa, esta vírgula, Rose, existe? Ela existe. Aqui sim. Agora, vamos só saber por quê? Olha só. Só tentando colocar o período na ordem direta. Você sabe que não está na ordem direta. Qual seria a ordem direta da oração? Sujeito, verbo e o quê? Complemento. Essa seria a ordem direta. Não está assim. Então, vamos tentar colocar. As pressões dos produtores, sem a vírgula, as pressões dos produtores ficaram mais intensas, olha só, completando, ficaram mais intensas após a crise do petróleo. Então, na verdade, se você perceber, esta estrutura aqui, ó, após a crise do petróleo, é uma estrutura que na ordem direta da oração deveria aparecer aqui, ó, no final do período. E nós simplesmente retiramos do seu lugar de origem e pusemos aqui. Você está dizendo então que nós deslocamos essa estrutura, Rose. É isso mesmo. Então, nós estamos trabalhando aqui, ó, com um termo ou uma expressão, o quê? Deslocada. Nós estamos trabalhando aqui com um deslocamento.
E o que a gramática nos afirma? Ela nos afirma assim, ó, quando nós estamos trabalhando com deslocamento, então a nossa vírgula aqui já o quê? Existe. Galerinha, após a crise do petróleo, veja que esse deslocamento aqui, ó, para a sua prova é considerado um deslocamento longo. Se é considerado um deslocamento longo, esta sua vírgula, então, passa a ser o quê? Obrigatória. A primeira é obrigatória, mas a segunda é o quê? Proibida, porque ela intenciona separar estruturas que se subordinam e você sabe que isso não é possível. Mas olhe, ao longo do nosso curso nós vamos falar desses deslocamentos e deslocamento o quê? Longo, tudo bem? Por enquanto nós vamos ficar com esta ideia e mais à frente no nosso curso nós vamos falar direitinho desses deslocamentos, tá? Mas de fato o seu item está errado, tá bom? Seu item está errado. Vamos à questão número 10, então? Está ficando fácil, gente? Está, né? Está ficando agora tranquilo, olha só. Tranquilo, tranquilo. Logo depois nós vamos falar aí da relação verbo-complemento, nós vamos falar logo em seguida da classificação do sujeito, nós vamos falar das características e logo em seguida as características aí de um sujeito indeterminado, cai bastante na sua prova essa relação de sujeito indeterminado, vamos ver quais são as regras de um sujeito indeterminado, mas logo em seguida. Por enquanto vamos terminar essas questões, vamos à próxima, questão 10. Ela não encontrava ninguém, por isso resolveu voltar à cidade. E o período é composto por coordenação. Não sei, vamos ver se isso é verdade. Gente, você ainda se lembra do que seja um período composto por coordenação, hã? Tenho orações que são autônomas, que são sintaticamente independentes, que são coordenadas. Mas como que eu percebo essa coordenação? Quando cada uma das orações, de forma independente, não dependendo das outras, quando uma determinada oração apresenta esses 3 elementos fundamentais. Em regra, sim, sujeito, verbo e o quê? Complemento. É lógico que você sabe também que um dos elementos aí pode faltar. Por exemplo, o seu sujeito às vezes não vai aparecer quando o seu verbo for impessoal. O seu complemento poderá não aparecer quando o seu verbo for intransitivo. Mesmo assim, você considera uma oração autônoma e independente. Tudo bem? Nós vamos mostrar isso depois para você, um pouquinho mais à frente. Por enquanto, vamos ficar com essa regra. Sujeito, verbo, complemento. Se eu vejo esses 3 elementos formando de forma independente uma oração, tá? Eu tenho uma oração coordenada, necessariamente coordenada. Então, vamos ver. Ela não encontrava ninguém, flexão verbal aqui, ó. Encontrava, verbo, tudo bem? Vou colocar aqui para não ficar meio bagunçadinho, você perceber direitinho. Vou colocar aqui em cima. Verbo, ela não encontrava ninguém, por isso resolveu voltar. 2 verbos indicando um único processo verbal. O que você tem aqui é o que, gente? Uma locução verbal. Locução verbal equivale a um verbo só, né, galerinha? Então, você já sabe disso. Eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações, então eu já tenho sim um período, o quê? Composto. Vou tirar isso aqui. Eu tenho sim um período composto, tudo bem? Eu só preciso saber se este período composto apresenta orações coordenadas ou orações subordinadas. Olha a sua primeira oração. Ela não encontrava ninguém. Quem é que não encontrava, galerinha? Quem é que não encontrava? Ela, sujeito, ó. Sujeito, pronto. Encontrava verbo. Agora, quem encontra ou não, encontra o quê? Ninguém. Ó, ninguém, complemento. Olha só, olha só. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Eu já tenho as 3 estruturas fundamentais para a constituição dessa oração. E se eu tenho esses 3 elementos fundamentais, então eu já devo perceber esta minha oração aqui como oração o quê, gente? Oração o quê? Coordenada. Olha aí que legal. Oração coordenada. Por isso, resolveu voltar à cidade. Veja só, eu já falei algo parecido a isto que direi a você. Você já vai saber. Que eu escrevesse a palavra ela para você entender que é ela quem volta à cidade? Não, não. Pela primeira oração, você já consegue entender
compreender que é ela quem não encontra e que é ela quem resolve voltar. Eu não preciso escrever este termo para estas ideias ficarem claras a você. Então, o que que acontece? Eu omito o meu sujeito, tá? E deixo ainda o meu período claro. Mesmo omitindo, você consegue perceber que o meu sujeito está aqui na minha segunda oração. Só que agora eu estou trabalhando com o sujeito o quê? Oculto. Aqui o meu sujeito está explícito. Na primeira, para o primeiro verbo, para a primeira oração, o meu sujeito está explícito. Para a segunda oração, o meu sujeito está apenas o quê? Oculto, mas de qualquer forma, ele existe. De qualquer forma, ele existe. E eu continuo tendo o quê? Complemento. Olha só, vou tirar isso aqui daqui, colocar um pouquinho mais à frente. Eu continuo tendo o quê aqui? Um complemento. Quem volta, volta a. Tá? Quem volta, volta a. Ela resolveu voltar a quê, Rose? A cidade. Então, eu tenho sujeito, verbo, complemento. Ou seja, se eu retirasse a minha primeira oração, eu iria perceber na segunda ainda os 3 elementos fundamentais. Os 3 elementos de que eu preciso para constituir aí uma estrutura oracional, tá? Independentemente da primeira. Então, se eu vejo sujeito, verbo e complemento, eu continuo percebendo aí uma outra oração. Vou colocar aqui, ó. Por isso resolveu, vou colocar aqui, ó. Por isso resolveu voltar à cidade. Eu continuo percebendo ainda uma oração e oração, o quê, galerinha? Coordenada. Ó. Gente, eu vou lembrar. Às vezes você está se questionando aí, ó. Mas, Rose, se eu retirar a primeira oração, eu não vou conseguir entender que foi exatamente ela quem resolveu voltar à cidade. Isso aqui não seriam orações subordinadas? Galerinha, preste bem atenção. Você está trabalhando com estruturas oracionais. Você está trabalhando com estruturas sintáticas. Quando você fala assim, Rose, eu preciso da primeira para compreender quem é que resolve voltar, eu preciso da primeira para entender quem é que resolve voltar, eu preciso da primeira para interpretar com perfeição quem é que resolve voltar, você está... Veja só o que foi que você argumentou. Eu preciso da primeira para entender, para compreender, para interpretar. Não sei se você percebeu, mas você está agora trabalhando com compreensão de texto e interpretação. Quando você trabalha com interpretação, você está trabalhando com as relações semânticas de um texto. E nós não estamos falando das relações semânticas, a compreensão do todo. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de relações sintáticas, estruturas sintáticas. Eu só preciso saber se uma oração... ela, independentemente da outra, se ela necessita de uma outra para ser claramente compreendida pelo leitor, eu só preciso entender, independente disso, se essa oração traz os elementos fundamentais de que eu preciso. Sujeito, verbo e complemento. Se traz, ela continua sendo uma oração, o quê? Coordenada. Tudo bem? Nesse processo de coordenação. Então, na verdade, o que eu tenho aqui são 2 orações formando um período, o quê? Composto. Formando um período composto. Só que as minhas orações são coordenadas, então eu tenho período composto e composto por coordenação. Olha aí, ó. Período composto por coordenação. Tudo bem, gente? Vamos ver qual foi o argumento da questão, ó. O período é composto por coordenação. Claro, claro que sim. Você também poderia pensar assim, ó, Rose, por isso, olha só, por isso, é uma conjunção coordenativa, sim. Sim, por isso é uma conjunção coordenativa. Eu não poderia logo pensar direto em orações coordenadas a partir dessa conjunção coordenativa conclusiva? Poderia também, seria uma outra saída.
Seria uma outra saída. Você reconhece a conjunção, sabe que ela é coordenativa e já marca logo que as suas orações são coordenadas. É lógico que sim. Então, só para mostrar a você que você tem aí mais de um caminho para chegar ao mesmo lugar, para chegar ao mesmo resultado, sim. Por que que eu não falei ainda dessa conjunção? Porque nós não trabalhamos com o valor semântico das conjunções. Mas é lógico que seria um outro caminho para você também, tá? Resumindo, então, concluindo, na verdade, o seu item está o quê? Certíssimo. Seu item está perfeito. Tudo bem, gente? Vamos acertar agora isso. Em prova, não vamos mais errar essas relações coordenadas e subordinadas nunca mais na nossa vida. Vamos passar para a próxima questão, então. Viu como é que é fácil, como é que é gostoso trabalhar com período composto por coordenação e subordinação? Está vendo? Não é tão complicado assim. Você só precisa entender quais são esses termos que necessariamente constituem a sua oração. Tá? Você entendendo este princípio, pronto. Aí quando eu falar das particularidades, eu falar, olha, galerinha, a parte aqui constitui uma particularidade daquilo que vimos, ainda explico a você por quê. Pronto, você não verá mais nenhuma dificuldade. Mas nós precisamos passar por este início. Nós precisamos entender esta base. Há pessoas que querem entender logo direto que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Como é que eu vou entender esta parte tão complexa se eu nem sei o que é um sujeito oracional ou se eu nem sei o que é um sujeito e quais são os termos que podem ser núcleos de um sujeito? Preciso passar por isso, galerinha, tudo bem? Então, nós vamos lá, nós vamos entender todos esses processos, tá? Então, nós vamos lá. Vamos passar para a próxima questão, então. Questão 11. Mas essa daqui também nós já resolvemos. Você se lembra dessa questão? A questão pedia para você dar a questão anterior, pedia que você desse a função de este, né? O pronome demonstrativo, se era adjetivo ou substantivo, e eu acabei resolvendo toda essa questão. Então, eu só vou dar uma passadinha bem rapidinho, porque isto aqui já foi resolvido. Quer ver, ó? Você disse assim, Rosi, cadê o meu verbo aqui? Aqui, ó, não se nota, ó, o verbo aqui, ó. Você até disse assim, Rosi, o que é que não se nota entre esses cientistas e sábios? Aí você realmente recebeu essa resposta. Este clima de desconfiança, insatisfação e o quê? Pavor. Você tinha visto isso aqui, ó, sujeito. Aí eu até falei, ó, sujeito cujo núcleo é o quê? Clima. Falei que desconfiança não era núcleo de desconfiança, de insatisfação, de pavor. Termos que são preposicionados, e se são preposicionados, não podem ser núcleos. Você tem um único núcleo de sujeito aqui, então realmente o seu sujeito é o quê? Simples. Você já havia visto, já havia resolvido essa questão. Se você voltar um pouquinho aí, você verá que nós realmente já resolvemos. Este sujeito deve ser classificado como composto. Mentira, ele é classificado o quê? Como simples. Então, o seu item de fato está o quê? Errado. Você já tinha resolvido isso daí. Legal, né, gente? Vamos a outra questão, então? Legal, Rose, legal. Nunca havia entendido, Rose, o que era uma oração substantiva e agora a situação ficou clara para mim. Que legal, gente, que legal. Olha isso aqui, ó. O período, o delegado e o promotor chegaram à cidade e procuraram prender todos os envolvidos em corrupção. A questão está dizendo que este período aqui, ó, ele apresenta uma estrutura composta e são orações, o quê? Coordenadas. Eu não sei de verdade, mas eu vou ver agora aqui com você. É composto por duas orações. Opa, para eu ter duas orações, eu preciso de quantas flexões verbais? Duas. O período, o delegado e o promotor chegaram, olha a flexão verbal, chegaram, tudo bem? Sua primeira flexão verbal, um verbo, uma oração. Chegaram à cidade, olha só, e procuraram prender. Dois verbos indicando um único processo verbal. Você tem bem aqui, ó, uma locução, o quê? Verbal. Gente, locução verbal equivale a um verbo só, tá? Então, na verdade, o que que você tem aqui? Você tem dois verbos, você tem duas orações, o que você tem aqui é um período composto. Eu só não sei se esse período é composto por coordenação ou subordinação, mas agora você já entende, tá? Agora você já entende.
Só tentar achar os termos. Olha só. O delegado e o promotor chegaram. Rose, quem é que chega à cidade? O delegado e o promotor, sujeito. Galerinha, agora olha que bacana. Rose, núcleo do meu sujeito, delegado. Você já conhece. Núcleo do sujeito, Rose, promotor. 2 núcleos, exato. Então, o sujeito é simples. Não, agora ele é o quê? Composto. Sujeito composto. Tudo bem? O delegado e o promotor chegaram, verbo, e quem chega, chega a. Chegaram aqui, Rose, à cidade, complemento. Gente, olha só. Sujeito, verbo, complemento. Você mais do que ninguém agora entende isso daqui. Significa dizer então, Rose, olha só, que esta minha primeira oração, ó, é caracterizada como oração, eu vou trazer a setinha para cá, você vai entender. Aqui é caracterizada como oração, o quê? Coordenada. Os elementos fundamentais. Tudo bem? E procuraram prender todos os envolvidos. Gente, a mesma situação passada, olha só para concluir aqui. A mesma situação passada. Rose, quem procura prender? O delegado e o quê? Promotor. Ah, eu continuo tendo aqui um sujeito. Sim, o seu sujeito. Só que agora ele está oculto, né, Rose? Mas ele está aqui. Sujeito, verbo, quem prende, prende todos os envolvidos em corrupção. Complemento. Olha só. Gente, sujeito oculto, mas ele está aqui, você já sabe o porquê. As relações semânticas aqui não é com elas que eu estou trabalhando com as relações sintáticas. Sujeito, verbo, e agora você tem complemento. As estruturas são independentes também, Rose. As estruturas são independentes. Então, nesta segunda parte aqui, eu vou trazer para cá, você também tem outra oração, o quê? Coordenada. Suas orações são independentes? Suas orações são coordenadas? Então, o seu período só pode... Vou apagar bem aqui, Rose, mas você bagunça esse quadro. Então, gente, eu não consigo ser assim organizadinha. Aqui você tem período composto por coordenação. Período composto por coordenação. Só para eu encerrar, então, preciso encerrar agora, mas veja só. Eu poderia ter percebido, Rose, essas orações coordenadas por meio da minha conjunção coordenativa e? Sim, também é um outro caminho. Agora... O período é composto por 2 orações coordenadas. Sim ou não, galerinha? Sim. Então, o item está o quê? Certíssimo. Ok?